eu vivo uma vida que, assim, eu fico pensando, pô, mas eu não tiro férias. Até tiro, mas eu não tiro férias de específico, porque eu estou sempre organizando momentos da minha vida que eu vou ter mais lazer, momentos da minha vida que eu vou ter mais descanso e momentos da minha vida onde eu tenho equilíbrio, né, essa busca por um equilíbrio entre fazer o que eu gosto de fazer, fazer o que eu preciso fazer e ter o descanso. Fala, heróis e heroínas do canal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre ócio criativo, sobre rotina, sobre essa dificuldade que nós, workaholics, né? Eu já fui um workaholic, eu adoro trabalhar na realidade, mas que nós temos, nós somos overachievers, né? São pessoas que querem mais sempre, estão sempre buscando melhorar. Por muito tempo eu tive uma enorme dificuldade de me desligar quando eu parava de trabalhar, né? Ou na realidade eu não conseguia parar de trabalhar. Eu tinha essa dificuldade de chegar no fim da noite e me desligar, ou então chegava no fim da noite e as tarefas não estavam totalmente completas, concluídas, e aí eu me frustrava, me sentia como se eu não fosse bom o suficiente. Passei por muito disso durante muito tempo, até que eu comecei a me conhecer melhor. Eu comecei a entender que nunca vai terminar as tarefas, a gente sempre vai ter mais para fazer. Esse progresso faz parte do tijolinho que a gente vai colocando para construir o nosso muro, nossa muralha, nosso império, né? Então a ideia é realmente fazer um pouco todo dia, ser consistente, buscar fazer o máximo possível, claro, dentro do prazo do tempo que a gente tem e ter essa construção. Só que o que eu mais percebo dentro dos meus clientes e das pessoas que me seguem, e aí assistindo aqui esse react aqui, na verdade esse vídeo do Muzi com o Ashley, né? Eu percebo que não é só um problema dos meus clientes, é um problema da sociedade em geral. As pessoas têm uma enorme dificuldade de descansar, as pessoas têm uma enorme dificuldade de se desligarem e de se concentrar em alguma coisa. Se concentrar, na minha opinião, é uma das maiores habilidades que você pode ter hoje daqui para frente, porque as pessoas realmente são 100% conectadas. E dentro desse vídeo eu vou até falar de uma experiência recente que eu tive com a minha gerente, que é a Camila, sobre a questão dela não está conseguindo se concentrar, e eu tive que fazer uma intervenção e meio que pegar na mão dela para ajudar. Eu vou explicar até o que eu fiz durante esse vídeo, mas eu queria apontar aqui, vamos assistir essa parte do que o Muzi está falando, que é sobre ócio criativo. Vou tentar trazer aqui um pouquinho para vocês assistirem. Então a gente tem que entender que a performance, ela mora nesse equilíbrio, ela mora que na realidade é um equilíbrio dinâmico, e que a gente tem que dosar o que é a novidade, onde ela... Isso aqui é muito engraçado, porque até aprendi uma palavra nova, né? Eu sempre falo, até tá aqui na minha retrospectiva. A retrospectiva semanal é uma atividade que eu faço semanalmente para entender qual foi o meu progresso, o que eu aprendi, quais foram as dificuldades que eu tive para eu continuar, com frequência, poder fazer uma melhoria contínua, né? Fazer mais do que deu certo e menos do que deu errado, né? Essa é a ideia, sempre aperfeiçoando, buscando melhorar. E aí o Muzi falou que equilíbrio dinâmico. Cara, eu sempre falei, e eu já tinha escrito antes de ver esse vídeo, que equilíbrio não existe. O ato de equilibrar é o que a gente faz para buscar alta performance na nossa vida. A gente está sempre buscando o equilíbrio. A gente porque equilíbrio não existe. Sinceramente, você parar para pensar, na natureza não tem equilíbrio. Existe uma harmonia, né? Ou seja, existe um ato de estar sempre equilibrando as coisas. Quando você tem uma matança de um animal, por exemplo, outra população de outras espécies acabam crescendo mais. E aí, beleza, isso faz com que tenha uma mudança na natureza, mas ao mesmo tempo a própria natureza ela encontra formas de ir encontrando harmonia e se autorregulando, etc.
E a mesma coisa acontece com o nosso organismo e a mesma coisa acontece com a nossa vida, né? No sentido de, tipo, a gente não tem equilíbrio, mas a gente está sempre buscando equilibrar. Mas esse termo, equilíbrio dinâmico, eu fui pesquisar e realmente esse termo existe. Só para comparar, que eu ia discordar dele e falar assim, porra, não existe equilíbrio dinâmico, tu tá inventando merda. Mas a verdade é que existe. É uma questão de, tipo, na física, né? É quando duas coisas estão acontecendo em equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico. Voltar aqui talvez até volte um... Consiga intensificar o equilíbrio como um todo e não simplesmente perturbar um lado. Descansar é bom, fica descansando todo dia para você ver. Sim. Ah, mas eu preciso de férias. Tá bom, o que acontece depois de 10 dias que você tá nas suas férias? Você começa a querer trabalhar. Sabe que você começa a querer trabalhar? Porque se você tivesse aquele descanso proporcional quando você está trabalhando, você teria todas as ideias trabalhando e não quando você está de férias. Você já sentiu aquele gap que a gente tem? Primeiro a gente chega nas férias do trabalho e ele está com a gente, então você está 1000 por hora. Então, pegar aqui e falar um pouco sobre essa questão, né, do ócio criativo, de como as pessoas são, entre aspas, desequilibradas, né? Elas não organizam suas rotinas e suas vidas para que elas vivam de uma forma onde elas tenham ócio, para que elas possam ter mais criatividade, para que elas possam descansar e que elas possam trabalhar em performance, né? E trabalhar melhor, né? E aí eu fico pensando o quanto eu sou, eu vivo uma vida que, tipo assim, eu fico pensando, pô, mas eu não tiro férias, até tiro, mas eu não tiro férias de específico, porque eu estou sempre organizando momentos da minha vida que eu vou ter mais lazer, momentos da minha vida que eu vou ter mais descanso e momentos da minha vida onde eu tenho equilíbrio, né? Essa busca por um equilíbrio entre fazer o que eu gosto de fazer o que eu preciso fazer e ter o descanso, né? Eu entendo da necessidade dos meus comportamentos de dormir, de descansar, de treinar, de fazer, e para mim treinar não é uma coisa que eu vou fazer só como já fiz no passado, tá? Mas que eu vou fazer só para atingir uma meta. Não, é uma coisa, faz parte de um hábito comportamental que eleva meu nível de produtividade, que eleva minha qualidade de vida, que vai me dar longevidade, né? Então ele está falando aqui sobre os desequilíbrios das pessoas, né? E o que desequilibra elas. Aí quando você começa a descansar, o que as pessoas falam? Ah, você já está sentindo falta do trabalho, né? Não é que você está sentindo falta do trabalho, é que tudo aquilo que é a sua criatividade, que vem por conta daquilo que é o ócio produtivo, quando você está ocioso, né? Isso vem quando você descansou. Então quando o Wesley ele fala assim, gente, tem que descansar, tem que dormir. O que ele está falando? Ele está falando, se você virar um cansado diário, você vira um cansado cronicamente, você não vai ter boas ideias, você não vai ter boas saídas. E além disso, você não vai tomar boas decisões. E aqui é onde eu quero trazer um exemplo, né? Onde eu tive nos últimos 10 dias uma conversa com a minha gerente sobre a produtividade dela, sobre a eficiência que ela estava tendo em relação à conclusão de certas tarefas, né? E aí ele vai falar ainda sobre isso, mas ela estava se tornando uma pessoa muito reativa. Tipo assim, ela não estava fazendo o que precisava ser feito, as tarefas importantes, e ela não estava conseguindo. Ela achava que ela tem sempre que reagir, né? Aparecia uma mensagem de um cliente, ela tinha que reagir. Eu mandava uma mensagem, ela tinha que reagir. Ela estava no meio de uma tarefa, ela não terminava a tarefa e começava a fazer outra. Ela nunca... E estava sempre nesse tipo, numa corrida de rato, né? Tipo assim, naquela... E isso estava atrapalhando a eficiência dela, né? E não só isso, tornando ela ainda mais cansada, o humor dela estava mudando, ela não estava se sentindo feliz em relação ao trabalho, né, ao que ela estava se desenvolvendo, ela estava tendo dificuldade até com a própria família em relação a, tipo assim, as coisas que estavam acontecendo com a filha dela, com a esposa. Então, tem mais uma coisa que eu chamo a atenção. Isso daqui não deixou mais a gente ter ócio. É verdade. Você está sempre conectado, você está sempre trabalhando. Isso aqui é exatamente o que eu tento mostrar para as pessoas. Dentro do método Semana Imbatível, quem faz parte da mentoria, eu explico para as pessoas que a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar do seu celular as notificações. Você não pode ficar reagindo. E toda vez que você olha uma notificação, mas tá só no vibracall, tá só no vibração, tudo isso está gerando para você
um gatilho dentro do seu sistema, de alerta, né? Tipo assim, você tem que prestar atenção, você tira o teu foco. Isso atrapalha, né? E gasta mais energia. Você vê grandes pessoas bem-sucedidas, né? Os CEOs, etc. Eles usam só uma cor, eles evitam tomar decisões, porque eles não querem que a concentração deles fique sendo dividida com coisas que não têm importância, né? E toda vez que você desvia do que é importante, que você tem que forçar o seu subconsciente, seu inconsciente a não olhar, a não fazer alguma coisa, ou a fazer alguma coisa, ou a ter que tomar uma decisão entre olhar o celular ou fazer o que você tem que fazer, você está tirando o seu foco, você está tirando a sua concentração. Explicar isso é muito difícil. As pessoas têm uma enorme dificuldade de absorver esse tipo de consciência, ter essa consciência sobre o quanto o celular, né? Eu não estou com o meu celular aqui que eu estou filmando, mas o quanto o celular está sendo prejudicial para sua criatividade, para sua produtividade, para o seu descanso, para a qualidade do seu sono, para tudo, né? Então, o celular é uma excelente ferramenta, a gente tem que usar, ainda mais quem trabalha com marketing digital utiliza muito, mas você tem que criar limites. Você precisa, de uma vez por todas, entender que tem que ter limite de hora para usar. Quando você acorda, você não deve usar o celular, né? Eu já até falei algumas vezes como é incrível que a maioria das pessoas hoje em dia não se olha no espelho antes, não se vê, não se olha, não fala com uma pessoa que ama, que está do teu lado, um cônjuge ou um filho. Faz, sabe o que primeiro? Vê um estranho no celular. Abre o Instagram e vê um estranho. Isso é triste. Para mim é muito triste isso. Tipo, crie limites em relação a como usar a sua ferramenta, né, de trabalho, ou uma ferramenta que tem excelente... uma ferramenta que, se você souber usar, pode te tornar uma pessoa ainda mais produtiva, né? E ele fala, né, sobre buscar esse equilíbrio. Você só pode ter equilíbrio de verdade, pessoal, né? Na verdade, equilíbrio não existe, mas você pode buscar o equilíbrio. Você tem que praticar esse ato de equilibrar, né? Imprevisto vai acontecer. Quando você planeja, quando você faz um planejamento, você está planejando ter sucesso, né? Mas aí, e se eu fracassar? Se você não planejar, é fato que você vai fracassar, né? Então não adianta você não planejar. Na verdade, se você não planejar, você vai fracassar de qualquer jeito, né? Então, o planejar é para limitar essas questões. E quando eu digo planejar, quando eu falo de palavra rotina, é um planejamento de como vai ser o seu dia, é um planejamento de como vai ser a sua semana, é um direcionamento para o que precisa ser feito. Se acontecer um imprevisto, que podem acontecer, você lida com isso, você vai aprendendo a lidar. E beleza, tem imprevistos que são coisas que você deveria ter organizado, ter planejado, que talvez você não observou, mas tem coisas que são realmente imprevistos, que não dava para prever, que fogem do seu controle. Então, no vídeo de hoje, a minha intenção era falar muito sobre você ter uma rotina, sobre você fazer um planejamento, e dentro desse planejamento e dentro dessa rotina, você agendar. Eu quero ver Netflix. Não tem problema nenhum de você ver o Netflix se você agendar depois do trabalho, se você agendar para um horário que não vai atrapalhar os seus estudos, se você colocar num momento que eu chamo de anti-estresse, é um momento ósseo, né? Que você precisa relaxar, que você pode só descansar a mente, que você não quer fazer nada mais, tá tudo bem, né? E nem deveria estar assistindo um vídeo aqui onde você precisa que outra pessoa do outro lado te diga que está tudo bem para você fazer isso. O que não está certo é você ter um monte de coisas importantes para fazer, e você sabe quais coisas são, e você está escolhendo atividades menos importantes, porém mais prazerosas, onde traz prazeres imediatos. E aí isso serve para um monte de coisa. Serve para você tem gente que come para procrastinar, tem gente que come
assiste televisão, Netflix para procrastinar, tem gente que fica nas redes sociais porque ela é mais prazeroso olhar as redes sociais, né, do que você realmente ter que fazer a parte difícil, ter que fazer o que é importante para ser feito. Concluindo aqui, o que eu trago para as pessoas é, no domingo, faça a sua organização da semana, faça uma retrospectiva, que é parecido com isso aqui, e organize uma agenda, eu chamo de método de semana imbatível, onde eu organizo os blocos do meu tempo do dia, né? Onde eu sei o que eu vou fazer, em qual horário que eu vou fazer, e eu crio limites para eu executar aquelas tarefas, especialmente as tarefas importantes e não urgentes. São as tarefas que irão trazer mais resultado no longo prazo, que eu chamo de hora mágica, né? Onde eu tenho mais capacidade mental para render mais, para ter mais foco, para ter mais concentração, né? E claro, eu sempre agendo momentos de ócio criativo, que eu chamo de anti-estresse. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de informação, tem vários vídeos aqui, tem um link na descrição que fala sobre o método Semana Imbatível, que centenas de pessoas estão colocando em prática e estão melhorando a sua vida. Olha a vida melhorando, né? Então, na realidade, eu falo para elas, você começa a construir o seu negócio ao redor da sua vida, porque a gente não foi ensinado em nenhum momento como criar uma agenda, como organizar nossa rotina, a gente não foi dado regras corretas sobre como ser produtivo. A regra que nós recebemos são regras da sociedade, regras dos nossos pais, de vez em quando regras da vida que a gente teve que absorver e a gente aceitou como verdade, que a gente tinha que acordar, tomar café e trabalhar, voltar e dormir. Essa é a regra que eu vejo uma grande parte da população vivendo. A gente tem que mudar isso, onde você se torna o ator principal do seu filme, o protagonista, e começa a colocar você como prioridade, porque o trabalho nada mais é do que um subconjunto da sua vida. Ela tem vários outros subconjuntos, tem os relacionamentos, tem a educação, tem o exercício físico para cuidar da saúde, tem a diversão, tem coisas que você precisa fazer que são elementos naturais para você viver uma vida com altíssima qualidade. Tem no link aí na descrição, falando um pouco sobre mais o método Semana Imbatível, se você quiser. Pessoal, depois também eu recomendo assistir esse vídeo aqui que fala muitas verdades sobre buscar o equilíbrio e sobre produtividade. Lembrando que na quinta-feira, dia 25, às 19 horas, eu vou fazer uma live que vai falar muito sobre como foi o desafio 75 Hard e como eu utilizei, né, o método de Semana Imbatível para conseguir ter todo esse foco, toda essa constância, colocando em prática todas as regras do desafio 75 Hard, beleza? Tem muito aprendizado lá, vou entrevistar algumas pessoas, te vejo lá, beleza? Até amanhã!